E se eu te dissesse que a história de um super-herói dos quadrinhos, famoso pela velocidade, na verdade esconde um princípio espiritual poderoso sobre como a gente pode fortalecer uns aos outros? Parece uma ideia meio maluca, né? Mas olha, vamos desvendar essa conexão juntos. Edificar uns aos outros é essa ideia central que a gente vai explorar hoje. E para isso, vamos usar um guia bem inusitado, que veio direto do universo dos super-heróis. Então, a nossa jornada começa com uma história de legado. E não é com um, mas com dois heróis que, por acaso, dividem o mesmo nome. Para a gente entender, essa história se passa em duas épocas bem diferentes dos quadrinhos. Primeiro, lá na Era de Ouro, onde a gente conhece o Flash original, o Jay Garrick. Anos depois, já na Era de Prata, surge um novo herói, o Barry Allen, que assume o mesmo manto. E assim começa a se construir um legado. E o mais legal aqui é ver como as origens dele se conectam. O Jay Garrick ganhou os poderes dele num acidente de laboratório com água pesada. Anos mais tarde, o Barry Allen sofre um acidente químico bem parecido, mas a grande diferença é que ele já conhecia a história do primeiro Flash e se inspirou nele para usar o mesmo nome. O legado já estava ali se formando. Mas peraí, como é que um herói de uma geração consegue de fato se conectar com quem veio antes? Pois é, a resposta para isso está num dos conceitos mais fascinantes da ficção. O multiverso. A ideia basicamente é que existem várias realidades, sabe, todas acontecendo ao mesmo tempo, lado a lado. E os poderes do Barry Allen ficaram tão absurdos que ele conseguia vibrar as moléculas dele para atravessar paredes e até mesmo pular de uma dimensão para outra. E o resultado disso é simplesmente sensacional. Através do multiverso, o Barry Allen, que era o herói do presente, podia encontrar pessoalmente o Jay Garrick, o herói do passado, que antes era só uma inspiração, uma lenda. De repente, a conexão se tornou real, palpável. E é exatamente aqui que essa história de ficção se transforma numa lição muito prática para a nossa própria jornada. A primeira grande lição que o multiverso do Flash nos ensina é o seguinte: assim como os heróis, a gente não foi feito para lutar sozinho. É tudo sobre a importância da comunidade, do apoio. O ponto principal é esse, olha só, a caminhada da fé não é para ser uma corrida solo. Do mesmo jeito que os heróis se unem através do multiverso, a gente também precisa de conexões de verdade para se manter forte. Pensa bem, lá nos quadrinhos, heróis de mundos diferentes se juntam para vencer ameaças gigantescas. Agora, traz isso para o nosso mundo. A solidão pode ser uma ameaça, e uma ameaça bem grande, né? Especialmente para missionários em campos transculturais, longe da família, da igreja. A lição é que mesmo sem conseguir pular entre dimensões, a gente pode sim atravessar distâncias para se conectar, encorajar e fortalecer quem está lá na linha de frente. Agora o segundo princípio, que é totalmente inspirado naquele encontro épico entre o Barry Allen e o ídolo dele, o Jay Garrick. Esse princípio é sobre encontrar os nossos próprios heróis. A ideia aqui é a seguinte: a gente tem, sim, o poder de se conectar com as fontes de inspiração do passado, de aprender com os gigantes da fé que vieram antes e abriram o caminho para nós. Já pensou que incrível seria poder bater um papo com aqueles homens e mulheres de fé que são uma referência? Claro, um encontro físico não rola, mas a gente pode chegar perto deles. E como? Pelo legado que eles deixaram, os livros, os escritos, as histórias. A gente pode conversar com eles, mergulhando na sabedoria que eles registraram. E isso nos leva a um ponto que é essencial. Porque por mais que seja valioso aprender com os heróis do passado, a nossa fonte principal, o combustível que não pode ser substituído para a nossa jornada, é a palavra de Deus. Bom, agora que a gente entendeu os princípios, chegou a hora de colocar em prática. A fonte que estamos analisando nos lança um desafio bem claro e direto: a nossa missão. É um plano de ação bem direto para a gente edificar alguém. Primeiro passo, manda uma simples mensagem de encorajamento. Segundo, se comprometa a orar por essa pessoa e pela família dela, mas orar de verdade, com frequência. E terceiro, pense numa forma prática de ajudar, como levantar uma oferta para suprir alguma necessidade. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Quem são as pessoas, do presente ou do passado, que inspiram e fortalecem a sua caminhada? Quem são os heróis do seu multiverso? Porque reconhecer e nutrir essas conexões é o primeiro passo para construir um legado de força e de encorajamento mútuo.